pelo seu sentimento de não querer perdoar, ou você não entendeu, você não querer se esforçar o suficiente. Então, biblicamente, o divórcio é proibido e é pecado. Amém. Mas Estevão? Quando Deus une homem e mulher, não somente Deus está unindo as pessoas, senão Deus une também o propósito para poder realizar. Então, conforme a palavra do Senhor, também o divórcio vai ter que tirar de Deus. Amém. Irmãos, aqui cada um falou e cada um teve a sua opinião pessoal. Agora, uma pergunta que os irmãos têm que ter na sua mente: quanto você está disposto, agora que cada um de vocês falaram, a sustentar suas próprias palavras? Os irmãos pensaram nisso antes de responder a minha pergunta? Porque hoje nós falamos, e agora eu pergunto para os irmãos, nós falamos todos aqui que falou de princípios. Agora dentro da igreja, se nós falamos tanto de princípios, antes de entrar aqui e decorrer, que a gente vai fazer essa lição toda aqui, todos falaram de princípios, e nós que estamos aqui dentro somos chamados corpo de Cristo. Olha só, nós como membros da igreja podemos analisar aqui, todos receberam, todos ouviram aqui do púlpito a sutileza do ataque de Satanás sobre a igreja de Cristo. É o tema da nossa lição, não é o que está escrito na página? Todos ouviram. Quantos de dentro da igreja está interessado? E aí nós estamos mais interessados no divórcio do camarada, que nem crente é, nós estamos mais interessados no divórcio do nosso irmão, que nós não sabemos o porquê ele está se separando. Mas qual é o nível de interesse da própria igreja? Muitos irmãos estão interessados em mais, é o presbítero Adilson que vai dar aula? É o evangelista Edson? É o pastor que vai dar aula? É o presbítero Luiz que vai dar aula? Quem vai dar aula? As pessoas não estão interessadas no contexto da aula. Dentro da igreja, as pessoas não estão interessadas no contexto do texto da palavra de Deus e o que ele está ensinando. Eu vou terminar essa primeira parte dizendo assim: Jesus está dizendo que um homem que se divorciar indevidamente de sua esposa não recebeu um divórcio legítimo. Na verdade, ainda está casado com a sua esposa original no momento em que inicia o segundo casamento. Jesus está dizendo isso, irmãos. Se você se separar indevidamente e casar-se com outra, você está cometendo adultério, porque você ainda está casado com a primeira mulher. Duro não é? Dessa forma, Jesus elevou o conceito do casamento muito além daquele definido pelas coisas ou pelas escolas rabínicas da sua época. Ele elevou o conceito. Outra questão bastante pertinente a partir da análise desse texto é a permissão dada por Jesus para um segundo casamento para a parte inocente. Nas palavras de Jesus, o inocente pode se casar pela segunda vez, mas aquele que é acusado e é culpado, camarada, não pode não, irmão. O Espírito que inspirou Mateus a escrever sobre o divórcio para os judeus não sentiu a necessidade de inspirar Marcos e Lucas para escrever a mesma coisa para os gentios. Se você for estudar Marcos e Lucas,
e Mateus, o contexto do assunto é totalmente diferente. Na cultura judaica, a palavra divórcio não era uma coisa normalística, não era uma coisa normal. Por que tem que ser dentro do povo cristão, sendo que nós somos chamados povo de Deus? Pense nisso. Necessidade de expor as cláusulas de exceção, pois como já foi demonstrado, esse tipo de entendimento já era tido no mundo grego-romano. Acabei de falar aqui. Agora vamos passar, irmãos, para o ensinamento de Paulo em relação ao divórcio. Está aí na sua revista. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Então, se você vê, Moisés ele abriu, permitiu a carta do divórcio, mas por causa da dureza do nosso coração. Jesus, os profetas, representado aí pela leitura em Malaquias, repudia também. Deus, através de Malaquias, diz o quê? Que Deus repudia o casamento. Então, não há o quê? Exceção. Vem Jesus e repudia o divórcio e eleva um nível ainda. Agora vem as cartas paulinas que nós vamos ler. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas no Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e casamentos mistos, quando um crente era convertido ao Evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com o primeiro casamento. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 e 11. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Está dentro da carta de Paulo. Pode falar. Então, doutor, aí, né, como a causa é o adultério, né? Porque, como a pessoa diz que, fica um pouco complicado, às vezes, para as pessoas entenderem, assim, por exemplo, o assunto foi traição, foi adultério. Então, está livre para pedir a carta. Ou reconciliar, perdoando, né? Aí entra a questão do perdão. Aí perdoa uma vez, perdoa duas, perdoa três, perdoa quatro, perdoa cinco, perdoa a vida inteira, né? E aquela parte fica ali, sofrendo. Então, a parte do perdão, ela abre um leque muito grande de explicação de perdão, né? Como, por exemplo, eu vejo assim, Jesus ele já nos perdoou, mas que jeito que eu vejo Jesus de cima olhando, que ele está muito triste, porque não houve mudança. Mas quando você perdoa e a pessoa muda, quem perdoou sente mais alegria. Então, quando Jesus vê, derramou a sua graça, o Espírito Santo, a palavra, e a pessoa ainda insiste no pecado, então ele se entristece. É o tal do tem que ter o arrependimento. Tem que ter o arrependimento. Então, aí nesse caso, eu acredito assim, que, como a Bíblia fala que é de adultério, que ela está livre, então, desde que ela não pegue outra pessoa que esteja nessa situação, que se separou, né, e esperou em Deus, acompanhamento com um tutor, que seja o sacerdote ou o pastor, né? Porque tem pessoas que é viúva e tem pessoas que nos casaram que estão esperando o Senhor. Esperar no Senhor é uma coisa,
Aí agora eu vou ficar com Deus. Aí daqui a pouco começa a aparecer umas pessoas estranhas na igreja. Não, irmão, você não podia esperar no Senhor, mas eu fiquei assim, nada começou a aparecer, está frequentando com nós, agora que você está bem perto aí. Não, é que ele já está namorando, já falei, você não quer esperar no Senhor, né? Porque eu sei comunhão para cantar, tudo aqui. Então você não esperou, você quer dar uma ajudadinha para o Senhor. Então, e é assim, né, pastor? Quem está fora quer entrar nesse negócio. E quem está dentro quer sair. Então, não existe coisa perfeita. Então, onde começou esse erro? Não foi em nós. Se misturou o povo samaritano, se deu com outro povo lá também e outras coisas. Mas agora nós temos a solução, temos Jesus, né? Temos Jesus, a graça. A graça de Deus. Então, o meu casamento está debaixo da graça. Muita gente criticou que não ia dar certo, mas como está debaixo da graça, aqueles que não acreditaram, se separaram. E o irmão Adilson faz 32 anos que está casado. Glória a Deus. Então, estando debaixo da graça de Deus, então, outra forma dos que não entrou ainda no casamento é a forma do amor. O árabe, o filéu e o eros. Então, o árabe, os dois têm que ter a mesma fé. Amém. Um bom princípio, né? Amém. Não é, pastor? Os irmãos estão entendendo, né? Não, é bom que o irmão fale, é bom que o irmão que quiser falar, completar a lição, complete, desde que esteja dentro do assunto, amém, irmão? Paulo diz que se o casal venha a se separar, não se case de novo ou que se reconcilie. No caso do casamento misto, olha bem o que Paulo fala. Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonar a esposa ou abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeito à servidão, dedoilatei, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar. Então, por exemplo, você está casado, sua mulher ou seu marido, o entendimento do texto aqui e do que está escrito aqui também é que, vamos dizer, eu estou casado com a minha esposa e ela, sebo na canela, some, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não dá notícia. E o camarada aqui esperando. Ela sumiu, irmãos. Eu estou livre na minha concepção e na concepção aqui. Eu estou livre de pensamento para, se ela voltar, perdoá-la, ou eu estou livre para dar carta de divórcio e me casar com outra. Entendeu? Nós não podemos ficar presos na servidão. Isso está sendo ensinado por Paulo aqui. Então, nós temos que ter compreensão de fatos e de casos. Nós não podemos fazer pré-julgamento daquilo que nós não conhecemos. Então, nós estamos ensinando aqui que você julgue o seu casamento, coloque ele, como o irmão Adilson falou, para você que está aqui, debaixo da graça de Jesus Cristo, para que quem for casar, case debaixo da graça. E quem está casado, ore para que o casamento fique debaixo da graça. Novamente, esse entendimento é seguido pela declaração de fé de Deus, das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de abandono, partir do cônjuge não crente. Então, as Assembleias de Deus diz assim: você é casado, eu vou ler isso aqui, e também vou ler dos pastores. Eu tenho mais, no máximo eu vou esticar, como todos daqui são os, ninguém chegou ainda, são os crentes que estão participando da escola bíblica. Eu até falei para o pastor, eu vou esticar um pouquinho a lição, para depois a gente entrar no culto, amém? Irmãos, as Assembleias de Deus, elas acreditam nisso, que se nós somos casados com não crente e ele nos abandonar, estamos livres. Agora, nós os crentes é que não podemos partir para esse lado, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Vamos para o outro tópico: a sutileza da normalização do divórcio.
Deixa eu ler aqui um texto, irmãos. O divórcio no ensino de Paulo, que daí a gente lê aqui, a gente vai explicando, talvez os irmãos não entendam as coisas. Aos casados ordeno que, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. Quando combinamos o ensino de Jesus com o ensino de Paulo, sabe, sobre esse assunto, parece que há pelo menos 2 motivos legítimos para o divórcio: adultério e deserção. Por um descrente, quando todas as tentativas razoáveis de reconciliação falharam. Mesmo que o seu marido, mesmo que a sua esposa não é crente, tem que tentar a reconciliação. De toda maneira. Sabe por quê? Porque o princípio do casamento é de Deus. Posição que resume brevemente aqui, que tanto o divórcio quanto o novo casamento são permitidos quando o cônjuge de uma pessoa cometer adultério ou abandonou irreparavelmente o casamento. É a posição mais comum mantida entre os protestantes desta reforma. Dentro da reforma protestante está assim: da mesma forma o escrito assembleiano, ou seja, o escritor Ezequias Soares, ao discorrer sobre 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, escreve: não há dúvida alguma de que Paulo está falando do divórcio, por mais que se requeira refutar ou negar essa afirmação, ele não fez ressalva nenhuma do tipo que fique sem casar, como fez no versículo 11, visto que emprega o mesmo verbo nos versos 10 e 11 para apartar. Então significa, é permitido que o homem ou a mulher tire um período de santificação, de jejum, de oração, mas que não se separe do seu marido ou da sua esposa por um grande período de tempo. Esse que o faz pode estar, entre aspas, errado. Se você tomou a atitude de se apartar do seu marido por qualquer motivo que seja, por um longo período de tempo, não é o seu marido, não é a sua esposa que está errada, é você que se apartou dele. Então, se há tempo de se reconciliar, reconcilie. Amém, irmãos? Esse entendimento é também confirmado na nota de rodapé da Bíblia, estudo pentecostal. O estudo diz: se o cônjuge incrédulo quiser separação, ninguém estará obrigado a manter tal casamento. Essa é a exceção do apóstolo Paulo para o divórcio. Depois dessa separação, tanto o irmão quanto a irmã estarão livres para contrair novas núpcias. O divórcio era conhecido e praticado naquela época pelos judeus, pelos romanos e pelos gregos. Paulo estava escrevendo para um povo familiarizado com o divórcio. O impedimento para contrair novas núpcias permanece quando a separação acontece por iniciativa da parte cristã. Então, ao cristão que segue, aceita os princípios bíblicos, o ensinamento da Bíblia, Paulo está dizendo que a você não se deve divorciar. Declaração das Assembleias de Deus, irmãos, para nós assembleanos: mantém entendido semelhante reconhecimento que as únicas 2 exceções para a dissolução de um casamento são a infidelidade conjugal e o abandono por parte do cônjuge descrente. Isso está na declaração de fé das Assembleias de Deus. Assim reza esse documento: reconhecemos o casamento civil e o religioso com efeitos, desde que não afrontem os princípios bíblicos, e em especial não seja realizado entre pessoas divorciadas.
e em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus Cristo. A dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos: se o cônjuge, um dos dois, morrerem, se um dos dois cometerem um ato de infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge descrente. Tem que ser pelo parte do lado de lá. No caso da irmã, por parte do esposo. Repreendido em nome de Jesus, irmão. A vitória é sua, em nome de Jesus. Então, irmãos, não é por qualquer motivo. Nós que estamos aqui, estamos aprendendo isso aqui, temos que aceitar isso daqui. Ou você também pode repudiar isso daqui e viver a vida como que você quer. Aí é entre você e Deus, é um problema seu. Esse documento deixa claro em qual esfera reconhece a validade de um casamento e em quais situações e casos ele pode ser dissolvido. Assim, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, um casamento é válido quando feito em esfera civil e religiosa e quando contempla aqueles casos em que o princípio bíblico não são feridos. Esse documento admite a validade e um novo casamento nessas três situações. Outra questão relacionada ao divórcio é o direito a um novo casamento. Diz respeito aos pastores. Poderia, preste bem atenção, você que faz julgamento sobre nós, que fazemos julgamento sobre casamento de pastores ou divórcios, diz assim, olha só: esse documento admite a validade de um novo casamento nessas três situações, ok? Poderia um pastor que sofreu um processo de divórcio continuar exercendo o seu ministério pastoral? A Assembleia de Deus, está aqui, está dentro da declaração de fé. Então não é qualquer coisa que nós estamos ensinando, tá vendo, irmão? Aqui tudo é balizado na declaração de fé das Assembleias de Deus e na palavra de Deus. Se há casos entre nós não sabemos o motivo, nós não podemos fazer qualquer julgamento, e deixe o caso com Deus, porque é o princípio que Deus estabeleceu. Mas existem coisas que você deve reconhecer que somos seres humanos, em primeiro lugar. Somos seres humanos, temos pensamentos variados, temos sentimentos variados, nem todos temos o mesmo nível de fé, nem todos temos o mesmo conhecimento da palavra de Deus, nem todos nós aceitamos a palavra de Deus 100%. Pode falar, irmão. Então, pastor, aí tem parte assim de um conceito meu, né? Eu tenho mais 15 minutos. Conceito meu. Um pastor que ele caiu em adultério. Aí o ministério vai passar por período de disciplina, né? 3 anos aproximadamente. 5 anos. 5 anos, tudo bem. Mas, para mim, hoje eu não sei mais. Meu conceito particular, ele pode até usar o púlpito novamente para pregar, para evangelizar, mas para pastorear, eu acho que não pode ter essa chance. E principalmente chegar a cuidar de setores e a presidente novamente, que tem vários casos, que passou. Agora vem a pergunta, né? Jesus perdoaria? Perdoaria. Quem somos nós para não perdoar? Mas no meu conceito particular, pessoa que caiu nessa área, principalmente no aconselhamento de esposa mais nova que a dele, caiu uma, caiu duas, e ele voltou e está cuidando de igreja e de setor de igreja, meu conceito, eu saio desse ministério. Eu particularmente, eu peço a minha carta de... Isso aí é particular, entendeu? Eu não sei se é particular não, mas vamos entrar num outro assunto aqui na revista que fala de moral, irmão. Então, fala de moral. Então, é você que tem que se julgar nisso, tá bom? Você que tem que se julgar, porque você vai ter que sustentar a sua opinião. Né? Como o irmão Adilson está falando ali, ele sai. Por quê? Porque ele sustenta aquilo que ele está falando. Então, nós também temos. Mas nós temos que... obter uma palavra que eu sempre falo com a minha esposa, quando surgem alguns assuntos assim que a gente não tem o conhecimento geral. Nós temos que suportar uns aos outros. Paulo ensina isso, irmãos.
E eu carrego isso, eu suporto muita coisa que eu não concordo. Você sabe por quê? Porque o sangue de Jesus tem um preço incalculável. Nós estamos ensinando aqui a respeito do divórcio para crente, é para que nós tomemos cuidado. E se exatamente esse assunto que o presbítero falou a respeito de pastor, eu concordo 100% com o que ele falou. Em relação a pastor, ele assumiu, ele estudou, ele conhece a palavra, ele auxiliou. E a Bíblia diz, e eu sigo muitos exemplos, por exemplo, Billy Graham, ele não entrava com uma mulher dentro de um elevador, dentro de um gabinete. Qual é os nossos exemplos? Biblicamente, você olha a vida de José. Se você quer um exemplo dentro da Bíblia que deixou se corromper, é a vida de Sansão. Davi caiu por um preceito tão idiota, irmãos. Mas se nós vigiarmos, e mesmo mais que nós vigiemos, nós ainda corremos o risco. Nós corremos o risco, mas a Bíblia diz que José foi homem para correr. Pastor, se a gente fala, usando nesse termo, né? O pastor caiu, pecou 1, 2, 3, quantas vezes for. A gente pode falar com toda certeza, não pode? Tipo, caiu dessa forma porque então não estava vivendo aquilo que ele vivia pregando ali. Não está vivendo, irmão. Porque se ele caiu uma vez me repudiaram porque eu falei isso. Uma vez que, por exemplo, eu conheço um ministério no Brasil, por exemplo, um ministério em que nós temos aí o Silas Malafaia, por exemplo, teve um caso no ministério dele, não voltou mais. O pastor não voltou mais. Ele deixa isso bem claro, né? Ele deixa bem claro. Então, quer dizer, se todos os pastores deixassem bem claro, só que acontece o seguinte: mesmo as pessoas sabendo que o tal pastor cometeu adultério e sai do ministério da Assembleia de Deus, sai de outro ministério, abre uma igreja, o povo vai tudo lá. Então o erro não está no camarada, o erro está nos dois lados, naqueles que apoiam ele. Então, quem nós estamos apoiando? Se nós seguimos princípios, por que nós vamos apoiar aquele que está fora do princípio? Só que daí, se a gente não apoia, se a gente não concorda com certas coisas, você é radical demais. Eu prefiro ser um pouco radical do que eu pecar contra Deus. Amém. É verdade. Eu já tenho os meus pecados. Amém. Ou seja, os meus pecados, assim, eu cometo pecado todos os dias e ainda concordar com o pecado do outro, eu estou concordando 2 vezes. É julgos que nós temos que fazer. Por exemplo, dentro da minha casa tem muitos problemas que eu tenho que resolver. Eu cometo erros, vocês cometem erros. Agora imagina ainda concordar com aquilo que ainda está errado. Aí a coisa fica mais difícil ainda. Vamos continuar aqui. Ministério pastoral. Sabendo da popularização em torno deste assunto, a convenção, irmãos, ó, o nível vem de cima para baixo. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, aprovou uma resolução que trata da questão do divórcio. Para os irmãos terem conhecimento, amém? Desligando, ó, a atividade do divórcio. Desligando. Opa, peraí. Do divórcio. Do divórcio, ou seja, fica claro que essa resolução da CADP parte do princípio de que, mesmo sendo legal um ministério, ou seja, um ministro do Evangelho se divorciar, contudo não é moral a sua permanência frente à igreja. Esse entendimento, entretanto, como já foi mostrado, não é unânime no Brasil assembleiano. Há convenções que acreditam que a resolução da CGADB concernente ao divórcio é inteiramente legal e mais justa, e por isso a seguem. No que tange ao divórcio de pastores, a recomendação dada pela CGADB
na sua resolução, parece ser melhor caminho a trilhar. As convenções estaduais deverão esgotar todos os esforços possíveis no sentido de promover a reconciliação do ministro com sua esposa, antes de serem ajuizadas ações de divórcio. Então veja bem qual que é a posição. Aí você fala assim, como que a convenção consente, ou seja, consente nisso? Não é a convenção, eles já fizeram algo, aí as convenções estaduais vão tratar com o pastor, vão auxiliar ele e vai ver se há reconciliação, meu irmão. Aí se o pastor toma a decisão de sair do ministério em que está e abrir uma igreja e ali todo vai para lá, quem é que está errado? É a convenção estadual ou quem é? Irmãos, aí nesse caso são as pessoas que seguem o pastor, Estão assumindo e apoiando. Geralmente isso acontece por quê? Porque também estão fazendo, né? Sem querer misturar as coisas, né? Mas a corrupção não começa no líder do país, mas no povo. Exatamente. Então você se corrompeu, né? Aí depois coloca o corrupto lá, aí não tem jeito, nós que colocou. O interesse de louvar a Deus de quem é? Do povo. O interesse lá atrás no povo de Israel de seguir o Senhor Deus, de quem era? Do povo. Se o povo soubesse o tamanho do poder que eles têm nas mãos, né? E aí nós ficamos aqui, a tal instituição é errada, tal instituição é errada, Batista é errado, Presbiteriano é errado, Brasil para Cristo é... Irmãos, não é a instituição. Eles têm os seus preceitos, mas na nossa concepção é que nós erramos. Eu tenho que correr aqui um pouquinho, senão não vai dar. Amém, irmão? O tópico 2 aqui, o divórcio no seu aspecto moral. Além, eu queria fazer essas ênfases, mas a lição é muito instrutiva. O divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio como cristão, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Só na leitura já se faz. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para pagar. Aqueles que se arriscam em desobedecer a palavra de Deus, forçosamente terminam machucados. Divórcio é a prática pastoral. A pessoa do divorciado é uma pessoa e como tal, olha só, como tal deve ser vista como uma pessoa, irmãos. Não vamos esquecer isso de maneira nenhuma. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão é traumático o divórcio. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca há forma mais adequada de se buscar. Divorciados devem obter aconselhamentos pastorais, irmãos, não é de outra pessoa, é buscar aconselhamento do pastor e concomitantemente o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado.
divorciado como cristão, outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio, diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez essa seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Amado por Deus. Não faça o seu julgamento de qualquer maneira. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Conclusão: vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diversos contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam o relacionamento humano. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus, portanto, e devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Amém? Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Rápido. Sobre quando a questão de abandono que falou. Se a gente partir do princípio que a palavra de Deus fala, né? Quando a pessoa pecou uma vez, traiu uma vez, foi lá, você exortou ela pecou outra vez, aí você foi, levou um outro irmão e conversou com ela. Pecou outra vez, aí você leva diante da igreja e fala, todo mundo exorta. A palavra de Deus diz que se pecar de novo, é para tratar como gentil. Então, a partir daí, se a pessoa peca, então aí já vira algo que ela não é crente, porque segundo a palavra de Deus fala para tratar como gentil, né? E outra que está abandonando o seu cônjuge, porque já está pecando várias vezes, então está praticamente abandonando. Isso entra nesse caso de abandono? Sim. Quando a pessoa começa a trair várias vezes? Bom, pelos meus princípios e conhecimentos bíblicos, a pessoa ela pecou uma vez, perdão, eu acredito que ele deve ser reconsiderado, certo? Ele pecou a segunda vez, existe um ponto de interrogação. Que daí eu acho que não deve nem, por exemplo, se é alguma coisa, tem pessoas que não servem para trazer o caso dele a púlpito aqui dentro da igreja, por exemplo. Certo? Hoje isso daí já não é feito porque as pessoas já não aceitam. Irmãos, no seu caso tem que ir para a igreja. Não. É muito pouca pessoa hoje no nosso contexto bíblico e social que aceita vir aqui, eu pequei e o meu pecado é esse, é muito pouco. Então ele é colocado dentro da sala pastoral e lá é feito o seu julgamento. Se ele pecou uma vez, se ele pecou duas vezes, eu acho que daí em diante já não tem a terceira vez. Entre o casal vai depender da mulher o perdoar e eles, porque aí entra a questão moral. E aí entra uma questão muito clara que Jesus fala a seguinte coisa, que quando o seu irmão pecar contra ti, perdoa ele 7 vezes. E 7 vezes 7, quantos são, irmãos? Os irmãos já fizeram os cálculos? Então aí no contexto de um casamento, a única coisa que eu vejo é a seguinte coisa, o casal tem que lutar pela reconciliação. Se não há reconciliação, então aí se vai os outros passos, como
a Convenção das Assembleias de Deus está regendo. Tem que ir ao último caso na reconciliação. Se não há mais conceito na reconciliação, e outra, as pessoas têm que querer se reconciliar também. Porque não é só jogar sobre a igreja a situação, não é só jogar sobre a palavra de Deus. Se a pessoa não aceita a palavra de Deus, como é que a igreja vai falar, você tem que aceitar? Não é uma coisa obrigatória. Entendeu? Aqui todos deveriam vir na igreja hoje. Não, vem quem quer. Quem quer adorar a Deus, quem quer ouvir a palavra, quem quer ser exortado pela palavra. Ninguém está obrigado a vir à igreja. Nem o pastor, nem o ministério vai lá laçar ela lá dentro da casa dela e trazer ela para cá. Por que que eu vejo que há um contexto de abertura de igrejas em vários lugares? Deus está dando a oportunidade para o povo ouvir a palavra. Se lá o pastor está concernente à palavra de Deus ou não, Deus está permitindo. Porque no relógio, irmãos, olha só, biblicamente nós estamos dentro do relógio de Deus agora. Porque praticamente todas as profecias a respeito do final dos tempos já se findaram, irmãos. A volta de Cristo, ela já está iminente, e o povo tem brincado com isso. O povo não tem levado isso a sério, absolutamente nada a sério. O povo está vivendo do jeito que quer, constituindo suas coisas do jeito que quer, seguindo quem quer. Tem um monte de novos pastores surgindo por aí, um de barbichinha mais comprido, outro cabeludo, outro musculoso, outro, todo tipo de pastor para, sabe o que? Satisfazer o ego das pessoas. É o tal da hipergraça. A hipergraça. Várias coisas. E nós estamos aceitando. Agora, se você quer alguma coisa mais séria, procure um lugar sério. Procure algo que está realmente ensinando a palavra de Deus.